Olá pessoal, eu sou Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Boletim Transformação Digital CBN em tempos de coronavírus. Estamos há algumas edições trazendo informações e notícias sobre como o mercado de tecnologia, transformação e inovação vem sendo impactado e também está contribuindo de forma positiva para a vida das pessoas durante a pandemia do Covid-19. Hoje a gente trouxe a segunda edição de um de nossos programas mais ouvidos nos últimos meses. O episódio especial número 20 do Transformação Digital CBN, com verdades e mentiras sobre o coronavírus. Na época a gente pesquisou algumas coisas, algumas informações, enfim, convidou a Tabata Bollen, que é bióloga com mestrado e doutorado em ciências e também faz parte do podcast Dragões de Garagem. A gente resolveu chamar de novo a Tabata para a gente ver o que tem de novo nessa história toda, para informar toda a nossa audiência sobre esse assunto tão importante que é a pandemia do Covid-19. Bom, Tabata, seja muito bem-vinda de volta. Oi, gente, tudo bom? É muito bom estar de volta. E vamos lá, ver o que aconteceu nesse tempo que passou da nossa primeira conversa. Pois é, você sabe que eu estava recuperando aqui as informações e lembrando um pouquinho da nossa gravação e o que eu me lembro é que no dia da gravação, a gente até mencionou isso no programa, é que no momento da gravação a gente não tinha nenhum caso oficial ainda de infectado no Brasil. E nesse dia, na verdade no dia anterior, que foi o dia da publicação, a gente teve o primeiro caso de paciente infectado. Então, quer dizer, muita coisa aconteceu nesse tempo todo, né? E eu queria que você, enfim, desse um overview, assim, desde a nossa última conversa, lá no comecinho da pandemia, como é que você enxerga a evolução da pandemia no Brasil e no mundo? Então, eu tenho uma puxadinha também nos dados. Acho que o programa foi publicado no dia 7 de março, né? Isso. Se eu não me engano. E aí, no mundo, a gente tinha só 106.099 casos e quase 3.600 mortes, né, no Uhum. mundo. E no dia 7 de março, o Brasil estava com 19 casos confirmados e nenhuma morte. Foi rápido É. e tá subindo esse número, hein? Deixa eu fazer uma retificação aqui para nossa audiência. Eu mencionei que não havia Uhum. casos oficiais. Na verdade, no momento da gravação e não da publicação, né? Quando se publicou, quando o programa foi ao ar, que sim, a gente teve já a validação desses casos, dos primeiros Foi. casos, No né? dia que a gente gravou, a gente ainda não tinha ninguém confirmado. Foi logo depois do Exatamente. carnaval, tava uma beleza, assim, tava tudo bem. A vida transcorria plenamente. Né? Exatamente. Muita coisa se fala, Tabata, sobre a questão do isolamento social, né? Existem diversas vertentes, gente que fala que tem que ser o isolamento horizontal, vertical, enfim. Mas eu queria ouvir a tua opinião sobre o fato de se o isolamento social funciona ou não, de fato. Então, o isolamento social, ele tem se mostrado como a melhor forma de a gente conseguir diminuir a velocidade de contágio da Covid-19. Então a gente tem visto que ele realmente funciona para isso. Desde o começo da pandemia, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, elas têm feito coletivas de imprensa para atualização da Covid e para as descobertas com relação aos vírus, e antes eles faziam coletivas diárias, atualmente eles estão fazendo só 3 vezes na semana, e desde fevereiro eles informam que o isolamento social tem sido a forma como os países têm conseguido ter um fôlego para conseguir vencer o vírus. Como o isolamento social é feito, se vai ser por quarentena, se vai ser o chamado lockdown, que são coisas Uhum. diferentes, aí já depende de como cada governante vai enxergar e vai lidar com os dados da doença no seu território. Mas para eles e para vários cientistas, o que a gente tem visto é que o isolamento social sim funciona bastante para que a gente dê conta de tratar todas as pessoas que se infectem com a Covid-19. Como é que você avalia essa visão de alguns especialistas que o isolamento vertical ele é mais eficaz do que o isolamento social como um todo? Que a gente ainda não tem nenhum estudo científico, acadêmico,
que tenha mostrado o que é esse isolamento vertical. A gente que está informando as pessoas, a gente nem sabe de onde essa ideia surgiu, né, porque o isolamento vertical, para quem não sabe o que que é, seria colocar em isolamento as pessoas que são grupos de risco, né, então os idosos, cardiopatas, diabéticos e as crianças, porque apesar de elas não apresentarem sintomas, elas são grandes vetores da doença. E só que ele não aparenta ser um modelo muito eficaz, Uhum. porque significa que você tem uma grande quantidade de pessoas na rua, então todo mundo que não seja grupo de risco vai estar na rua. Então, com muita gente na rua, vai ter uma alta taxa de transmissão do vírus e consequentemente, muitas pessoas vão ficar doentes. Uhum. E provavelmente o sistema de saúde não daria conta desses números, porque não é porque a pessoa não é grupo de risco que ela não possa precisar ser internada. Perfeito. É muito E a mais gente um olhar, muito mais uma aposta de que eventualmente esse grupo poderia passar ileso, sem nenhum tipo de. Poderia ser assintomático de certa forma, mas não existe nenhuma uma comprovação científica como você está colocando. A gente pode entrar em colapso da mesma forma, se não até pior, né? Porque você vai ter proporcionalmente mais pessoas se dirigindo aos hospitais e aí virando o que já estava ruim fica pior ainda, né? exatamente. E tem outro ponto, que é muitas pessoas que não são grupo de risco moram com pessoas que são grupo de risco, né. Uhum. Então, essas pessoas que estariam saindo de casa, elas vão ter contato com quem não está saindo de casa e se ela se infectar, ela vai acabar transmitindo para quem está dentro de casa e não poderia pegar. Por mais que a gente use todas as medidas possíveis para serem tomadas, chegar em casa, trocar de roupa, pôr a roupa numa área isolada para não misturar com roupa de outra pessoa, lavar a mão, higienizar tudo que traz dentro de casa. Então, assim, é complicado esse ponto. Tem um infográfico muito bom que o Guilherme Lui, do canal Consciência Corporal, postou tanto no Instagram quanto no Twitter, que mostra por que que o isolamento vertical não funcionaria e por que que e também o porquê de a gente não pensar em reabertura. Uhum. Um dos temas também bastante importante, que volta e meia são debatidos pela imprensa de maneira geral, pelos especialistas de maneira geral, eu acho que hoje a gente está com um pouco mais de consenso sobre ele, era da importância do uso das máscaras, né? Que a gente, quando conversou lá atrás, existia aquela orientação de que máscara era para os profissionais de saúde. Enfim, a gente chegou no momento que de fato a máscara é um elemento importante para evitar a proliferação do vírus e a gente entende que isso já se mostra como uma medida eficaz, efetiva quanto ao combate da pandemia. Mas eu queria te ouvir sobre o fato de que se elas realmente protegem e quais Uhum. cuidados que a gente tem, né? Porque hoje é impressionante, já tem grife de marca, você já consegue comprar. Enfim, a máscara virou um item que transmite a sua personalidade, mas será que todas elas também são de fato eficazes contra o combate? E principalmente, qual que é o cuidado que a gente tem que ter para higienizá-las e quanto tempo uma máscara dura em média? Então, essa história das máscaras, ela é bem complicada e ela traz uma discussão bem acalorada, porque até hoje a Organização Mundial da Saúde, ela ainda recomenda que as máscaras sejam utilizadas apenas pelos profissionais de saúde, pelas pessoas que estão tratando de pessoas dentro de casa que estejam contaminadas e para as pessoas com grupo de risco. Mas o que a OMS está considerando como máscara mesmo são as máscaras cirúrgicas, né, aquelas hospitalares, e a famosa N95. Uhum. As máscaras caseiras, eles deixaram aberto para utilização, de acordo com a forma como os governos e as agências de saúde de cada região achar melhor, o seu uso. E assim, a questão da máscara, a proteção que ela oferece depende muito, porque assim, se a pessoa está infectada e ela tá de máscara, ela vai ter uma barreira física que vai diminuir a área de espalhamento desse vírus. Então, se você pensar numa pessoa que está infectada e ela espirrar Uhum. sem máscara,
a área que esse espirro vai chegar é muito maior do que se ela tiver com essa barreira física que é a máscara. Perfeito. Mas isso também vai depender do tipo de material que a máscara é feita, porque a gente tem os diferentes tipos de tecidos e por conta desses diferentes tipos de tecidos, a gente tem diferentes tamanhos da trama desse tecido. Uhum. Então, eu já vi gente falando de usar máscara de crochê. Máscara de crochê, ela tem espaços enormes. É. Então, ela vai ser uma das piores barreiras físicas, mas ainda assim acaba sendo melhor do que não estar de máscara, entende? Então, Perfeito. tudo depende de como é o tecido da máscara que você está usando. E aí já saíram campanhas de que se uma pessoa está usando máscara, ela não vai pegar a doença. E, Não é querendo ou bem não, por isso é aí. uma mentira. Sim, sim. É verdade. É um conjunto de, enfim, de cuidados que você tem que ter. Tem aquela premissa fundamental que é lavar as mãos acima de tudo, né? Sempre isso ser estabelecido como um hábito, né? Sim, com certeza. Eh, assim, você usar máscara não significa que você não vai pegar a doença. A única máscara que a gente tem certeza da eficácia para você ter uma chance muito baixa de contágio, de contaminação, é a N95. Por que ela tem esse nome? Porque ela tem um filtro e ela é capaz de filtrar 95% do ar que entra pela máscara. Uhum. E ela só funciona efetivamente também se ela estiver bem ajustada ao rosto. E isso é uma coisa importante que as pessoas precisam, saber quando estão usando máscaras. As máscaras, elas precisam ser justas no rosto, elas não podem ter vãos, né, aqueles gaps, aqueles espaços que a gente vê principalmente na área entre nariz e bochecha ou na lateral, onde são presos os elásticos. Uhum. Porque são espaços abertos que facilitam muito a entrada do vírus, porque é um buraco. Então ela não vai passar pelo tecido para poder, ser filtrada, Perfeito. entendeu? Uhum. Então a possibilidade de uma gotícula de saliva que tem o vírus passar por esse espaço é muito maior. Mas, de novo, voltando à questão do tipo de tecido que você usa. Tecidos que tenham tramas muito folgadas, mais abertas, elas também vão permitir uma maior probabilidade, uma maior chance de que essa gotícula contaminada passe pelo tecido e te infecte. A máscara tem que ser bem justa no rosto, ela não pode ter vão e ela tem que te permitir respirar. Porque a gente também tem visto pessoas produzindo máscaras de neoprene, que é aquele tecido de roupa de mergulhador. Uhum. Se você usar uma máscara dessa e ela for justa no rosto, você não vai conseguir respirar e você pode fazer um processo de respirar, o gás carbônico que você produz, e isso é muito ruim para sua saúde. Então, a máscara ela precisa ser de um tecido que te permita respirar, mas ela também precisa estar bem ajustada ao rosto. Ela precisa cobrir o nariz e a boca. E é importante, principalmente para homens, que o ideal é você não ter a barba cheia. Uhum. Porque eu não sei se você reparou, mas eu já vi um monte de gente na rua, de homem na rua, que tem barba e aí a máscara não cobre a barba Uhum. inteira. Sim. E aí, como ela não cobre a barba inteira, esse espaço da barba, entre a barba e a máscara, funciona como um vão também. Então acaba sendo meio que inefetivo o uso da máscara dessa forma. E aí o último ponto sobre as máscaras é a questão da higienização. O ideal é que, se você tiver que ir para a rua, você use máscara e que você troque a máscara a cada 2 horas ou quando você perceber se antes dessas 2 horas ela ficar úmida. Então tem que trocar. Aí, para você retirar a máscara, você tem que tomar um cuidado muito grande para não encostar na parte de fora da máscara, porque aí você pode acabar se contaminando. Uhum. E você deve armazenar ela num saquinho plástico diferente de onde tiverem as máscaras limpas. E para limpar a máscara caseira, você pode lavar com água e sabão normal, e se quiser colocar um pouquinho de água sanitária, não tem problema. O que é o mais importante é deixar essa máscara secar muito bem antes de usar de novo, porque o tecido úmido, ele pode ser um bom local
para crescimento de fungos e bactérias. E aí, ao invés de você se contaminar com a Covid, você pode acabar pegando algum outro tipo de infecção, porque a máscara não estava bem seca. Perfeito. Um outro ponto bastante curioso ou quase polêmico desse assunto de Covid-19 é uma dúvida recorrente que as pessoas têm acerca de animais de estimação, ou não só de estimação, mas animais de maneira geral, poderem ou não serem contaminados pela Covid-19. Né? Os relatos que a gente conseguiu identificar é que alguns animais já foram testados positivos para a doença. Né? O caso de um dos casos que a gente levantou foi do tigre no zoológico do Bronx, nos Estados Unidos, e, se não me engano, um gato na Bélgica também. Parece que foi contaminado, infectado pelo coronavírus. A pergunta que eu te faço hoje, Tabata, é se os nossos bichos, né, os cães, gatos, se há evidência que eles podem transmitir o Covid-19. Tá. A gente ainda não tem nenhum estudo mostrando que os animais de estimação ou quaisquer outros animais tenham sido contaminados, como é o caso dos tigres, né, que eles transmitam ativamente a doença pra gente. O que pode acontecer? Por exemplo, você sair para passear com o seu cachorro, e aí uma pessoa que estava doente, que passou a mão no nariz, fez carinho no seu cachorro, e aí ela vai estar deixando no pelo do seu animal, as gotículas contaminadas com o vírus. E aí Uhum. você faz carinho no seu cachorro, coça o olho, e aí você se infectou de forma passiva, né. Então, Uhum. não foi que o seu cachorro estava doente e você pegou dele, foi que alguém que estava doente deixou o vírus no pelo do seu animal e você acabou se infectando. Uhum. Lá no Dragões, a gente tá com um spin-off do Dragões, que são as pílulas da garagem, que a gente tem tratado sobre temas relacionados ao coronavírus, em que eu gravei com a Karina Nobre, que é uma amiga minha que está cursando veterinária, e a gente falou bastante sobre essas questões dos animais, de como higienizar os bichinhos quando sair para passear. Esses casos de animais que tinham testado positivo na época tinha acabado de sair esse relato dos tigres, né, Uhum. que lá em Nova York, no zoológico de Nova York, que tinham testado positivo. A gente já tinha um teste positivo bem fraquinho de um cachorro em Hong Kong também, mas mesmo naquela época e até agora, a gente ainda não viu essa transmissão ativa dos Perfeito. animais pra gente, só esses casos de transmissão passiva. Bom, então só para a gente relembrar a audiência, na verdade, dragões não é um artefato mitológico, né? Não é um ser mitológico que está transitando por aí, é o podcast da Tabata, né? Ela tem lá Exatamente. depois no final aqui do programa ela vai passar todos os links. Então tem esse Uhum. conteúdo bacana aí para você, meu caro ouvinte, consumir também. Bom, com a questão do isolamento social, uma das novas formas que a gente teve de se relacionar, enfim, com o mundo exterior, digamos assim, foi por meio dos deliveries, das encomendas feitas pelos aplicativos de celular e coisas do tipo, né? Eu havia até uma frase bastante interessante num fabricante de motos dizendo que o mundo não parou, ele só está se movimentando por duas rodas. E é um pouco isso de fato, né? A gente realmente deve muito aos entregadores, enfim, que estão ajudando em parte importante aí do tempo para que as famílias possam ter, enfim, se alimentarem, possam comprar os seus produtos. Isso é muito bacana. Mas criou-se um novo desafio também, que é receber essas comidas, né? Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter na hora de receber os deliveries? Uhum. Vamos por parte. Então, eu vou primeiro falar de entrega de objetos, como roupa, objetos eletrônicos, etc., as compras que a gente acaba fazendo, né. Nesses casos, o produto que você recebe, que está dentro da caixa, dificilmente vai estar contaminado, porque são produtos que você, para receber, já vai ter passado mais de 3 dias desde que eles foram embalados. E a gente já viu por estudos que o vírus sobrevive 24 horas no máximo em papelão e 3 dias no máximo em aço inoxidável e plástico. Então as coisas que estão dentro da embalagem da encomenda
Com muita só se você morar do lado de onde você comprou o negócio, que ele Uhum. postou num dia, chegou no dia seguinte, vai estar contaminado. O que é o ideal de fazer? Ao receber a encomenda, a gente higienizar a caixa externa, porque quem pode ter manuseado essa caixa antes de te entregar, que foi o funcionário do correio que deixou na sua casa, ou o porteiro, eles podem estar contaminados. Então o certo é a gente fazer a higienização da caixa externa que você pega a hora que você recebe, Uhum. tá. Então, você higieniza a parte externa, abre a caixa, descarta essa parte externa. Agora falando das entregas de delivery, a regra de higienizar a parte externa da embalagem continua, porque ela foi manuseada pelo entregador e por quem montou o pedido, né, então e é uma coisa muito instantânea, você fez o pedido agora, daqui 30, 40 minutos você recebeu na sua casa. Então essa medida de você limpar o saquinho, a caixa, a sacola que você recebeu, é o ideal. E aí vem a questão da segurança de comer comida de delivery, né. Num geral, as comidas quentes não têm perigo, porque essa comida foi cozida e no calor, a cápsula que envolve o vírus, ela se desfaz. E aí uma pergunta que eu sempre recebo é: "E as comidas cruas?". Se precisa abandonar aquela comida japonesa que a gente tanto gosta, inclusive saudades, porque aqui na minha cidade não tem delivery de comida japonesa. E aí, assim, eu acredito e eu digo que dificilmente você vai se contaminar comendo a comida crua. A gente ainda não tem nenhum estudo mostrando que o vírus seja transmitido pela comida crua, mas a minha recomendação principal é que você peça sempre de um restaurante em que você confie na higiene da cozinha e do sushi man e de quem esteja preparando a comida. Não precisa ser só o sushi man, pode ser um ceviche de comida peruana. Então, assim, você confiando na higiene desse restaurante, a chance de você se contaminar é muito pequena. E o risco de você se infectar com algum tipo de alimento sempre existiu, até mesmo antes da pandemia, né? Porque a gente sempre tem casos de infecção alimentar. Desde a nossa última conversa, a gente estava ali ainda entendendo o tamanho dessa coisa toda, entendendo o tamanho dessa pandemia e uma das coisas que mais nos chama a atenção, na verdade, um dos maiores desejos que a gente tem como sociedade é um tratamento eficaz, é uma vacina, enfim, algum tipo de resposta científica para a resolução desse que talvez seja de fato o maior problema que a nossa geração já vivenciou. Como é que estão hoje essas frentes de atuação? Como é que está a questão dos tratamentos paliativos? Como é que está a questão da vacina? O que se tem de informação e notícias sobre a questão da cura efetiva? Então, a gente ainda não tem nenhuma cura para a Covid-19. Existem vários grupos de pesquisa ao redor do mundo, vários médicos que estão buscando tratamento, que estão buscando produzir uma vacina, para tratar a Covid-19, mas ainda não tem nenhuma que seja comprovada e eficaz. A gente já tem, se eu não me engano, umas 8 vacinas indo para a fase 2 de teste, que é quando você pode fazer esse teste de vacina num grupo maior de pessoas, mas ainda não tem nada comprovado. Como se identifica e como se combate fake news em tempos de coronavírus? Bom, a principal forma é conferir a fonte da informação. E a gente sabe que a maioria esmagadora das vezes, uma corrente de WhatsApp não é uma forma segura de se informar. E a gente vê muitas mensagens que fala que o médico fulano de tal, da universidade de não sei aonde, disse que um negócio funcionou. Se você jogar esse texto da mensagem que você recebeu no WhatsApp, por exemplo, na internet, no Google, você vai ver que ela provavelmente já foi desmentida por alguém. Então, para se informar, a minha recomendação é sempre usar os canais de confiança. O site da OMS tá sempre com os relatórios diários, praticamente atualizados sobre a situação da Covid-19 no mundo. E inclusive as coletivas que eu comentei que eles estão fazendo, eles colocaram um intérprete para português,
para quem não entende inglês. Então, uma vez por semana, se você quiser ver a OMS falando sobre a Covid-19, dá para acompanhar muito bem e é muito boa são muito boas as coletivas que eles fazem. Para os dados sobre o Brasil, as nossas mídias tradicionais, os jornais televisivos, os escritos, eles têm feito um trabalho muito bom de levantamento. E o Ministério da Saúde estava fazendo um trabalho excelente. Só que a forma como eles têm apresentado os dados agora está um pouquinho complicada. Eles têm preferido mostrar dar mais destaque para os casos de recuperados do que para os casos de infecção. Mas mesmo assim, eles têm uma parte da página deles que é só para desmentir fake news relacionadas à Covid-19, que está completíssima e super informativa. E aí, além disso, eu não posso deixar, né, de fazer a divulgação dos meus colegas divulgadores científicos, que também falam sobre o assunto com muita responsabilidade. Então, se você me permitir, eu vou Claro, fazer um claro. jabazinho Claro. dos canais que eu confio e que, inclusive, são os canais pelos quais eu acabo me informando e com quem eu debato bastante sobre o assunto, que é o pessoal do Instituto Questão de Ciência, o próprio Átila Yamarino, que ele é maravilhoso, tá em todos os lugares ao mesmo tempo, quase. Os jornalistas de ciência, Sabine Righetti e Reinaldo José Lopes, eles são incríveis com toda a cobertura que eles têm feito. Se a sua plataforma favorita for Instagram, Twitter ou YouTube, ao invés de jornal, sites e tudo mais, eu então recomendo o Hugo Fernandes, o canal Nunca Vi o Cientista, o Guilherme Lui, do Consciência Corporal, que eu falei antes, e, claro, a gente do Dragões de Garagem, que a gente está sempre buscando informar de forma didática e clara sobre o assunto e com embasamento no que a gente tem visto das publicações científicas. Muito bem. Como é que a gente chega até você lá no Dragões de Garagem? É dragõesdegaragem.com.br? É dragõesdegaragem.com. Ok. E a gente está em todas as redes sociais. Então, para Facebook e Instagram, é só procurar por Dragões de Garagem. No Twitter, por conta do número de caracteres que o nome pode ter, é só procurar por Dragões Garagem, sem o D no meio. Uhum. E o nosso podcast está no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. E é isso. Lá vocês encontram a gente, tem informação não só sobre a Covid-19, mas também sobre outros assuntos científicos. Olha, Tabata, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo. É sempre um prazer falar contigo. A nossa audiência gosta muito do teu papo, da maneira como a gente conduz, da maneira leve como a gente trata esse assunto, que é um assunto de fato tão importante. Como eu mencionei no início do nosso programa, é um dos nossos programas, o primeiro episódio, né? É um dos nossos programas com maior audiência até hoje. Então, o momento pedia, com certeza, uma segunda edição desse papo, uma revisitação desse tema. E, se Deus quiser, a gente volta em breve para falar da cura, para falar do que a gente vivenciou nesse tempo todo, o que a gente tem de aprendizado e como é que vai ser um mundo pós-Covid, de fato, do ponto de vista dos cuidados para evitar novas e futuras contaminações. Muito obrigado mais uma vez, de novo, pelo teu tempo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer conversar com vocês. E de recadinho final, se possível, fique em casa. Se não, tome todos os cuidados, lave as mãos e saia de máscara.